Queridos irmãos e irmãs, nós hoje estamos iniciando o mês de outubro, que na igreja é conhecido como o mês das missões. É um tempo de nós rezarmos mais pela missão da igreja e também tomarmos a consciência de que todos nós, por sermos batizados, cristãos católicos, temos o dever também de ser missionários. E hoje nós celebramos o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, a pequena flor do Carmelo. Ela que tão jovem foi para a glória do Pai, morreu aos 24 anos, mas em toda a sua breve vida ela sempre procurou agradar a Deus, entregando a ela todas as suas forças, todas as suas energias, todo o seu coração. Ela, como carmelita, nunca pôde sair do convento para poder fazer missão, mas no seu coração ela sempre rezava pelas missões da igreja, e por isso se tornou uma grande missionária. Lá do Carmelo se tornou uma missionária, porque ela rezava pelas missões da igreja, por isso é uma das padroeiras também das missões da igreja. E quando nós falamos sobre missão, irmãos e irmãs, nós devemos pensar uma coisa: nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus. Sim, somos discípulos do Mestre. E todo discípulo de Jesus deve ser também missionário. Não tem como ser discípulo de Jesus e não ser missionário. Isso faz parte da natureza do discipulado. Quem é discípulo de Jesus é também missionário. Agora, existem algumas exigências que nosso Senhor nos coloca no Evangelho hoje, para que nós possamos viver bem o discipulado e a missão na vida da igreja. Primeira coisa, e isso é muito essencial, é o despojamento. Quem quer seguir Jesus, quem quer ser discípulo missionário de Jesus, precisa ter um coração despojado. E no Evangelho, se vocês prestaram bem atenção, Jesus, no percorrer da estrada, no percorrer da sua missão, ele se depara com três indivíduos, três figuras distintas que interpelam o nosso Senhor. O primeiro deles diz assim: Senhor, eu quero te seguir. Aí Jesus diz assim para ele: olha, a raposa tem suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Exatamente porque aquele que é missionário, ele não tem estabilidade. Aquele que é missionário está sempre peregrinando, está sempre em caminho, não tem onde reclinar a cabeça, está longe de todas essas seguranças e comodismos. Então você quer isso para a tua vida? Jesus faz esta pessoa refletir. Jesus faz esta pessoa refletir. Será que eu estou disposto a deixar até mesmo as minhas seguranças para ser discípulo dele, para ser missionário dele, do seu Evangelho? E é interessante perceber, irmãos e irmãs, que sempre é o Senhor quem chama. Podem reparar, quem se oferece nunca vive bem a dimensão do discipulado, mas sempre é Ele quem chama. Em outra passagem também, quando alguém, lá na região dos Genezarenos, quando Jesus expulsa o demônio daquele endemoniado, ele quer se colocar também no discipulado, na missão. Jesus diz: não, você fica aqui com os teus, com a tua família, para dizer, sempre é o Senhor quem chama, não sou eu que me ofereço. O chamado sempre vem dele. Da nossa parte, ele espera uma resposta, mas quem chama é ele. Este que se ofereceu, não foi ali, no caso, naquele momento, aceito de primeira vez para o grupo dos discípulos. Jesus faz ele refletir, Jesus faz ele pensar, se de fato ele está disposto a deixar as coisas para seguir. Depois os outros dois sim, esses são chamados por Jesus. Aí, um vai dizer assim: bom, Senhor, deixa eu me despedir dos meus pais, deixa eu me despedir da minha família.
E aí Jesus diz: olha, quem põe a mão no arado e volta atrás, este não é digno de mim, este não pode me seguir. Quer dizer, o despojamento até mesmo da família, que é tão importante para nós, que é tão essencial na vida do ser humano. Depois um outro vai dizer assim: olha, deixa antes, Senhor, eu enterrar o meu pai. E Jesus diz: deixa que os mortos enterrem os próprios mortos. Então Jesus se utiliza de uma questão de morte de alguém querido e se utiliza do abandono, entre aspas, da família para dizer: olha, nada deve ser empecilho, ninguém deve ser empecilho para aqueles que querem me seguir. O amor por mim deve ser maior que qualquer outro amor, até mesmo o amor pela família. O nosso amor por Jesus e o nosso amor pela missão vem sempre à frente de tudo. É isso que nosso Senhor quer nos ensinar no Evangelho. No fundo é isso. O que Ele pede tanto para as três figuras que Ele encontrou na estrada e o que Ele pede também a nós hoje é despojamento. Quem quer ser discípulo missionário de Jesus tem que ter um coração despojado. Como foi Santa Teresinha? Santa Teresinha fez isso, teve um coração despojado para seguir a Cristo de forma radical, entregando a Ele a sua juventude num convento. Mas também este, que é o padroeiro desta comunidade, São Francisco de Assis. Aliás, o tema desta festa é exatamente este, né? Olha para Francisco e imita-o no despojamento. São Francisco de Assis entendeu que ele estava sendo chamado por Jesus. Ele não se ofereceu como o primeiro personagem do Evangelho, mas ele sentiu-se chamado, atraído por Jesus. Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Se sentiu chamado pelo Senhor e daí ele simplesmente abriu mão de tudo, despojou-se de tudo, dos seus bens, da sua riqueza, do seu conforto, do seu comodismo, até mesmo deixou a sua família, a sua casa, as suas seguranças todas. Ele deixou por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por causa da sua missão. Despojou-se de tudo, não tinha um coração apegado mais. Antes sim, mas depois que ele conheceu Jesus, ele ficou com o coração desapegado. Como é importante, irmãos e irmãs, viver a dinâmica do despojamento. E é tão fácil para nós nos apegarmos. Se nós fizermos de fato uma revisão do nosso coração, nós vamos ver como facilmente nós caímos nos apegos da vida. Nós nos apegamos às pessoas, às vezes nos tornamos até obsessivos no relacionamento com o outro, porque temos tantos apegos, né? Nos apegamos a cargos, a funções, nos apegamos aos bens, nos apegamos às condições de vida que temos, nos apegamos ao modo de ser, sempre foi assim, então sempre será. Quando temos o coração apegado, nós estamos dispostos às mudanças, às transformações, às novidades, porque a novidade, ela mexe com a gente, a mudança mexe com a gente, e quem tem o coração apegado não está a fim de mudança, né? Como nós somos apegados? O desapego nos desmonta, mas isso é tão bom, isso é tão bom. Vejam como foi necessário para São Francisco de Assis despojar-se de tudo para que ele pudesse cumprir bem a sua missão. Às vezes as coisas na nossa vida não vão para frente porque nós temos um coração muito apegado. E quem quer seguir Jesus tem que ter um coração livre, tem que ter um coração despojado. Só assim nós vamos entender de fato o que é seguir o Senhor e viver o Evangelho na radicalidade. Às vezes, o nosso mal é que nós queremos seguir Jesus até aqui. Se vem uma exigência, aí eu não quero mais. Quando muitas vezes nós nos deparamos com páginas do Evangelho como essa, a gente fica meio ressabiado com o Evangelho, né? É isso, irmãos e irmãs, não tem como seguir Jesus sendo um católico meia boca. Não tem como. Aqui ninguém foi batizado para ser um católico meia boca.
Eu não fui ordenado padre para ser um padre meia boca. E por isso o Senhor exige sim de nós, para que nós tenhamos este coração de fato despojado e tenhamos nele as nossas seguranças. Um coração despojado faz que nós tenhamos confiança plena em nosso Senhor. Santa Teresinha falava da esperança cega. Esperança cega, no fundo, é isso. Não é que ela era alienada, não é que ela era uma infantil na fé. Não, pelo contrário. Esperança cega é exatamente para dizer, olha, eu confio plenamente no Senhor e por isso me desapego de tudo e me dou inteiramente a Ele. Esperança cega, confiança plena. E esta confiança, esta esperança, para a gente dar esse passo no despojamento, no desapego, ela vem muito pela oração. Aí nós entendemos a primeira leitura da missa hoje, tirada de Neemias. Neemias, se vocês prestaram bem atenção na historinha hoje da leitura, ele está triste. E a sua tristeza incomoda o rei Artaxerxes. Incomoda. E por que ele está triste? Porque ele está se lembrando da sua cidade, onde está o túmulo dos seus pais, Jerusalém, que está em ruínas, está destruída. E ele, depois que o rei percebe a sua tristeza, e no diálogo que ele tem ali com o rei, ele ganha a confiança do rei, e o rei diz, o que você deseja, o que você precisa, e ele faz ali os seus pedidos, mas antes ele ora a Deus. Ainda que a sua oração tenha sido rápida, como podemos perceber no texto, mas ele rezou a Deus, para ali entregar os seus pedidos, as suas necessidades ao rei. Pois bem, irmãos e irmãs, quem quer dar este passo de desapego, quem quer dar este passo de entrega total, de confiança plena, na linguagem de Santa Teresinha, de esperança cega a Deus, seguindo o exemplo de São Francisco, precisa ter uma vida de oração. Porque, de fato, nós nos desapegamos das coisas, das pessoas, das ideologias, dos cargos, das funções, das posições que temos para nos preencher dele. E a melhor maneira de preenchermos o nosso coração se chama oração. Preenchermos o nosso coração de Deus é através da oração. Quem reza, e quem reza de forma autêntica, sabe se esvaziar para preencher o seu coração de Deus, como aconteceu com Neemias, que depois de ter alcançado a graça do rei, que veio, na verdade, como um gesto de ternura de Deus, teve o coração mais sossegado, teve o coração mais em paz. Então, que por meio das nossas orações, seguindo o exemplo de Santa Teresinha e de São Francisco de Assis, nós, de fato, possamos viver a nossa fé como cristãos católicos autênticos, né, que estejam sempre dispostos a desapegar-se de tudo para se preencher do Senhor, porque Ele sim é o nosso tudo e Ele nos basta. Amém.